Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora dar mais um pulinho para dentro do poder do agora, para a gente poder se observar cada vez mais, para a gente poder se perceber, para a gente poder dar novos passos de ilusão e saber o quanto é importante a gente conseguir evoluir. Se esse conteúdo te interessa, aproveita, te inscreve aqui no canal e vamos continuar nessa jornada maravilhosa. Hoje nós vamos perceber que é muito mais importante não só do que o fazer, o como fazer. Quanto mais eu percebo como eu estou fazendo, ali está o grande segredo, o grande sucesso de todo o nosso desenvolvimento, de toda a nossa felicidade, de toda a nossa capacidade de estar presente e percebendo, uau, isso daqui que interessa. Porque quando eu percebo como fazer, eu estou muito mais focado naquela minha atividade, naquela minha dinâmica, não me importa tanto o resultado. Eu não tenho que obrigatoriamente ter sucesso, mas eu tenho sim que perceber muito bem aquilo que eu estou realizando e como eu posso fazer melhor, e como eu posso fazer melhor, e como eu posso fazer melhor. Então, dessa maneira, a gente sai mais uma vez desse tempo psicológico. Vamos ver o que o Eckhart Tolle traz para nós aqui para a gente dar mais um passinho para dentro nessa jornada maravilhosa de sair da ansiedade ou da mágoa, da depressão, da tristeza ou das expectativas e aprender cada vez mais a viver no agora, com plenitude, com felicidade, com constância, com estar no flow da vida. E isso é tão bom, tão maravilhoso, que faz valer a pena a gente realmente querer aprender isso. Então ele começa trazendo aqui nesse tópico alegria do ser. Ser, não estar ou ter. Ser, alegria do ser. Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Existe realmente alegria, naturalidade, leveza no que está fazendo? Ou é uma coisa, uma forçação de barra, um estresse, uma constante cobrança, julgamento, ter que provar, mostrar? Como é para você? Se é dessa outra forma, tem alguma coisa de errado. Agora, se existe a alegria, a leveza, a naturalidade naquilo que tu está fazendo, significa de que tu está focado no como. E no estar focado no como significa que a gente está vendo as perspectivas de poder evoluir sempre. Mais do que ontem, menos do que amanhã. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo, uma luta, um fardo e não simplesmente algo que possa me levar a um aperfeiçoamento, uma evolução, um amadurecimento. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisamos mudar o que estamos fazendo. Talvez baste mudarmos o como estamos fazendo. Porque algumas vezes eu posso não ter alegria, porque eu não estou chegando no resultado. Ok, Thomas Edison dizia isso, cada vez que ele não chegava no resultado da lâmpada dele e que diziam para ele, tu não chegou, tu não alcançou, tu não vai conseguir. Ele dizia, não é que eu não cheguei, eu não consigo, eu apenas descobri como não chegar onde eu posso chegar. Então, quando a gente começa a perceber que são apenas aspectos de que a gente descobriu como não chegar, nós sabemos de que esse como pode ser alterado. É o mesmo que eu aprendi no meu curso de cervejeiro, onde por mais que eu seguisse uma receita de cerveja, o meu professor lá disse, tu vai ter sempre um caderninho e tu vai anotar passo a passo do como tu estás realizando. Qual característica? Qual é a temperatura realmente que foi aferida? Quanto tempo tu colocou ali em cada passo? Quanto de cada ingrediente? Qualquer dosagenzinha pode trazer um novo resultado. Então, se eu não tiver o como bem detalhado, eu jamais saberei fazê-lo novamente. Por isso que quando a gente quer treinar uma nova habilidade, eu preciso ter a disciplina, persistência e perseverança. Se eu quero ganhar um campeonato, eu tenho que fazer várias vezes. O Oscar recebeu o título de mão santa, não porque ele tinha uma mão abençoada, mas porque ele treinava o como, qual é a intensidade, qual é a frequência, qual é a distância, neste lugar, com essa intensidade, até o corpo dele inteiro gravar aquela situação. Para que quando ele chegasse numa quadra, estivesse lá no meio do estresse, as pessoas chegando para tomar a bola dele, ele simplesmente poder fazer ali como, com toda tranquilidade, fazer a cesta. Então, muitas vezes, o como é muito mais importante do que o que ou do campeonato. Uma partida de tênis, por exemplo, o como, quando eu estou atento a cada uma das rebatidas, a sacada, como o meu adversário joga, como ele rebate, como ele faz, eu tenho muito mais chances de alcançar o êxito do que eu simplesmente ficar focado em eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Eu estou ali percebendo, então, o como eu posso fazer para poder alcançar esse resultado. Então, como é sempre mais importante do que o que.
Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Não adianta eu ficar focado na medalha se eu não estou focado na minha atividade de como fazer. Ainda ontem eu estava falando lá no TikTok sobre o filme 100 Metros, um filme fantástico de um homem que tem uma esquizofrenia múltipla, e aí ele simplesmente resolve, para ter um objetivo de vida, fazer um triatlo. E aí na primeira vez que ele está quase para fazer a prova, ele tem uma recaída, trava todo, e ele não consegue participar da primeira vez. E a esposa dele habilmente coloca lá, faltam 365 dias. Você tem como treinar mais uma vez para que no outro ano pode ser que dê, se não der no outro vai de novo e assim sucessivamente. Mas foca em cada dia para que hoje eu seja melhor do que ontem, menos do que amanhã. Melhor do que ontem, menos do que amanhã. Observando o meu como, assim eu tenho condições de crescer e o resultado vem organicamente, naturalmente. Então dê a sua intenção, dê sua inteira atenção para o que quer que o momento apresente. Isso implica que você aceitou totalmente o que é, porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Aqui sugiro aquele outro livro do Stephen Pressfield, Permissão para Sentir, que agora ele está com um novo... Não é o Permissão para Sentir. É Como Superar Seus Limites Internos, do Stephen Pressfield, que traz exatamente essa questão das nossas resistências. Permissão para Sentir é do Mark Bracht, que é o nosso de quinta-feira. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria, naturalidade. Ao agirmos com consciência no momento presente, tudo que fizermos virá com sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo a mais simples ação. Por quê? Porque eu estou muito mais focado no como, e nesse como eu estou percebendo, nossa, como eu estou aprendendo, como eu estou evoluindo, como eu estou entregando o meu melhor. Universo, como eu posso fazer melhor? E aí eu tenho mais condições de poder crescer. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado vem com uma cereja do bolo, vem no tempo certo, na hora certa, para o desfrute correto. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um livro fantástico, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existe, o desapego ao resultado da ação é chamado de Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Por quê? Porque eu não estou focado naquele resultado, o êxito total. Eu estou focado em como eu vou realizando cada uma das pequenas atividades. E como as minhas conquistas de cada uma dessas pequenas atividades é significativa, é valiosa, é valorosa. Logo, eu não fico na ansiedade, na expectativa. Eu simplesmente estou me realizando a cada instante, a cada segundo, a cada momento, através daquele como eu estou fazendo. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. A paz invadiu seu coração, porque você está naquele momento. Não tem que provar nada para ninguém. Simplesmente desfrutar desse como, dessa ação, dessa atitude, desse momento, aqui e agora. No momento em que a nossa atenção se está voltada para agora, aqui é a paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos a plenitude e a satisfação. Não olhamos mais como a salvação. Eu preciso tanto dessa salvação. Não. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Lembra? Nós já falamos disso lá atrás, sobre a situação de vida e situação de vida. Então, eu estou mais na vida do que na situação de vida, que é uma situação de vida. Eu só serei feliz se... Não. Eu estou sendo feliz nessa atitude. Se eu tiver aquilo lá, se eu ganhar o prêmio, se eu ganhar o campeonato, ok, uau, que máximo, eu cheguei no resultado. Agora, se eu simplesmente der o meu melhor naquela partida, eu vou ver um como eu posso melhorar ou como eu estou bem e posso aperfeiçoar.
Na ausência do tempo psicológico, que nós já falamos sobre isso, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. Eu não preciso ser ninguém diferente do que eu já sou. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo. Mas na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e íntegros agora. Porque a minha vida não está pautada em ter casa, ter lugares, ter pessoas, ou ter bens ou status. A minha vida está muito mais experienciar em como é viver com essa pessoa, como é viver nesse lugar, como é viver com esses bens, como é viver com esse status social. Quando eu percebo como eu estou alinhado a uma das leis universais da impermanência da vida, que ela me faz estar presente no aqui e agora, sabendo que o futuro é incerto e não sabido, mas o aqui e agora, isso que eu estou experienciando, é o que é válido. Eu estou exercitando o poder da fenda dupla, sendo o observador, para através desse como, aqui e agora, saber o que eu estou sentindo, como é a sensação disso e o que eu posso melhorar. Universo, como eu posso tornar melhor? E assim a gente cresce mais. Então, nesse estado de plenitude, ainda teríamos a capacidade ou a vontade de alcançar os objetivos externos? Pergunta o outro rapaz, né? Claro que sim. Mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes. Eu não preciso disso, afinal de contas, eu estou vivendo aquela situação naquele momento. No que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas. Mas, se nós vivemos no mundo das formas dos lucros e perdas, mas em um nível mais profundo já estamos completos. E quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Ou seja, se eu já estou com tudo aquilo, eu não preciso me colocar de que eu só serei feliz lá. É aquela velha máxima, né? Que se tu tem que escalar uma montanha, o que é o ponto final? O que é o ponto de êxtase? É estar lá em cima da montanha? Aqueles que disseram que sim, então se tu pegar com um helicóptero e for colocado lá em cima da montanha, tu vai estar feliz? Não. Aqueles que disseram, não, o bom é o meio da montanha. Então tá, da mesma forma, tu chega lá no meio, aquilo que te faz feliz? Também não. Ou a base, ou a descida, o ponto, o bom é o caminho. É como eu estou experienciando cada passo, cada atitude, cada comportamento. Como eu estou vivenciando aquilo. Isso ninguém é capaz de me tirar. Por isso que tem aquela velha história, né, do livro Picos e Vales, onde o homem chegou e estava aguardando ali para ele subir um pico lá, e aí cada pessoa que passava, ele perguntava para as pessoas, eles narravam, não, a subida é assim, assim, assado, lá em cima tem esse cheiro, esse aroma, esse vento, essa brisa. No que ele perguntou para a 20ª pessoa, ele disse, bom, eu não preciso mais subir. Será? Será que eu realmente não preciso mais subir? Ou a minha experiência pode ser algo completamente diferente do que aquelas 20 pessoas, afinal, cada uma delas trouxe uma narrativa. Não foi uma narrativa equânime, igual, exata. Cada um trazia um aspecto. Então, à medida que eu tenho a minha percepção, a minha observação, eu posso trazer uma outra perspectiva. Por isso que é tão importante eu estar atento agora e ao como eu faço isso. Estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar. E aqui fica aquela situação, né? Algumas vezes a gente se coloca numa situação de vida querendo fugir de outra. Muitas vezes a gente se coloca querendo sucesso, querendo riqueza, querendo dinheiro, porque eu quero fugir de uma vida pobre. Mas no eu estar fugindo significa de que eu não aprendi como é viver aquela vida. E como eu não sei como é viver aquela vida, existe uma grande probabilidade e possibilidade de eu, em um futuro, eu perder tudo. Porque, afinal de contas, eu pulei uma etapa. Como é viver? E como eu sei como é viver, eu vou poder dar mais valor também às outras conquistas, porque como eu não sei como é viver, eu vou estar tendo essas outras conquistas e eu posso simplesmente num deslize perder tudo.
Nem permanecer. Quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido de eu interior dependem do resultado. E assim nos libertamos do medo. Percebe? Não é o tornar-se, não é eu ter, não é a posse que vai me fazer feliz, mas eu ter a presença, a plena consciência de viver aquilo que o momento está me oferecendo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimento, quando nossas expectativas não forem correspondidas, como eu acabei de trazer. Nós não temos que buscar ter, nós temos sim que saber como é experienciar. E à medida que eu vou percebendo como é experienciar, como é desfrutar pessoas, lugares, bens, status, eu posso então desfrutar desse meu agora. E se nesse meu agora, de repente, eu tiver em uma atividade muito básica e não tiver tendo receita e tudo mais, ok. E como é viver isso? E se nesse meu agora eu tiver numa atividade intermediária, perceba, e como é viver isso? E se nesse meu agora eu estiver num luxo gigante, tendo tudo, perceba como é viver isso. É por isso que de tempos em tempos, às vezes a gente precisa perder para poder ganhar, perder para poder verificar o que realmente é importante para mim, o que realmente eu quero, o que realmente importa na minha vida. Por isso que eu trazia nas segundas-feiras o livro da Cristina Caro, Linguagem do Corpo, para a gente perceber qual é a emoção que somatiza, porque quantas vezes a gente está com um olhar equivocado, querendo ter o resultado de algo, querendo ser intransigente, ou dentro do meu ego, orgulho, medo e obstinação, e não estou focando no meu agora, em como é essa situação, assim tal qual ela está se apresentando. Lembra daquela história chinesa, onde tinha lá um sábio chinês, e os vizinhos diziam para ele, nossa, que azar, você só tem um cavalo. E ele dizia, será? Aí o filho dele resolveu buscar outros cavalos, procurar cavalos, encontrou uma manada selvagem e trouxe essa manada selvagem. Os vizinhos disseram, nossa, você é muito sortudo, porque tem um filho que encontrou essa manada, agora você tem muitos cavalos, que homem de sorte você é. Ele dizia, será? Aí passou mais um tempinho, o filho resolveu domar os cavalos e na doma caiu e quebrou o joelho. E aí teve que engessar o joelho. Os vizinhos disseram, nossa, esses cavalos lhe trouxeram azar. Ele disse, será? Passou mais um tempinho, veio o exército chinês convocando a todos os jovens para participar de uma guerra. E aí nisso o filho dele não pôde ir porque estava com a perna, o joelho quebrado. E aí os vizinhos disseram, nossa, seu filho tem muita sorte de não poder. Ele disse, será? Ou seja, a gente não tem que ficar o tempo inteiro avaliando se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado. Eu tenho que simplesmente perceber aquele como. Neste momento, esse como, eu só tenho um cavalo. Ok, e como eu posso ter mais? Ah, eu posso tentar buscar mais. Então vou lá, encontro cavalos selvagens e trago. Encontro esse como. Nesse como eu tenho que descobrir que aqueles cavalos não adiantariam nada tê-los sem eles estarem domados. Então eu preciso domá-los. Como eu vou domar? Ah, ele descobriu uma maneira que de repente ele pode não chegar onde ele quer chegar. Afinal de contas, talvez aquela forma de doma já pode estar superada, saturada e não tem a necessidade de ele fazer daquela maneira. Existem inúmeras formas de doma e talvez aquela situação dele ter quebrado o joelho foi um motivo para ele poder identificar uma outra forma. E também, ao mesmo tempo, uma possibilidade de ele se salvar, digamos assim, de uma convocação de guerra. Então, quando a gente começa a perceber mais aquele como e se render à experiência que está sendo oferecida, eu encontro novamente a plenitude. Eu sei que às vezes a gente se coloca em situações bastante desagradáveis, às vezes é uma doença de um filho, de um pai, de uma mãe, e que está ali em vias de ter a perda daquele ser. Mas acontece que essas situações são maiores que nós. Eu me lembro do meu pai, quando ele teve câncer de fígado, e eu trabalhava com curas energéticas na época. Uma das coisas que eu imaginava, eu digo, uau, eu posso curar o meu pai, eu posso curar o meu pai, todos nós temos o poder disso. Mas será que esse era o destino dele? Será que essa era a atividade dele? Será que essa era a forma como tinha escrito? E eu procurava fazer minhas meditações, eu procurava saber dele. Eu sentia um determinado momento que não tinha o que eu pudesse fazer. Estava no caminho dele fazer a passagem dele. Ok.
Eu simplesmente entreguei toda a energia, para ele emanava e tudo mais, mas respeitando o tempo dele. E nem por isso eu deixei de desfrutar cada segundo, cada caminhada, cada chimarrão, cada aplicação de reiki, porque todos aqueles momentos serviram para ser eternizados na minha memória, porque eu vivi o como daquilo. E não fiquei na disputa, julgando, criticando, dizendo, meu Deus, não me leve. Não. Aprendendo a servir, aprendendo a tomar consciência através daquela atitude, daquele comportamento, daquela experiência com ele. Afinal de contas, como a gente viu, a vida e a morte são finitudes e iniciativas de vida conhecidas nossas. Não cabe a nós querer cuidar isso. Tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Nada de verdade pode ser ameaçado. Quando eu percebo que eu estou no agora, não existe ameaça, existe apenas uma experiência para eu continuar aprendendo ou não. Como dizia a Dolly do filme do Neno, continue a nadar, continue a nadar. Não importa se veio um tubarão, se veio uma baleia, se veio uma situação de risco, vocês aprenderam, passaram por aquela experiência, continue a nadar, no foco para onde tu deves ir. Então, quando esse é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. O sucesso está em estar presente, aqui e agora, vivenciando essas situações. Então, se esse conteúdo tu gostou mais uma vez, te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que está vivendo no tempo psicológico, nas ilusões do futuro ou do passado. Na semana que vem nós vamos dar mais um passinho. Começaremos a aprender como é a perda do agora, a ilusão central para que a gente possa estar nessa situação de presença. E se tu quiser debater um pouquinho comigo essas questões que eu estou trazendo, te prepara quarta-feira de manhã lá no TikTok às 7h29 da manhã. Eu vou estar debatendo esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje para vocês. Obrigado, até a próxima, até terça-feira que vem, ou quinta-feira, onde eu vou estar trazendo mais um conteúdo do Mark Brackett, Permissão para Sentir. Valeu, tchau, tchau.